Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez diante de Ti. Pai, eu te peço que a semente da Sua palavra seja lançada em corações férteis, Senhor. Pai, eu oro, Deus, para que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração há 4 anos atrás, ela venha de encontro aos corações essa noite, Deus, no mesmo impacto que o Senhor gerou em mim lá naquela época e continua gerando até hoje, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, se faça presente aqui, como o Senhor sempre se faz. Toque os nossos corações, abra os nossos olhos, que nós não tenhamos somente mais informação, mas que nós tenhamos revelação da Sua parte, Deus. Que flechas como fogo sejam lançados no nosso coração, Deus, para que venha nos incendiar por completo, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o título dessa mensagem de hoje se chama Uma Voz para essa Geração. Bem sugestivo, não é mesmo? E queria falar um pouco para vocês como que surgiu essa mensagem no meu coração. O ano era 2020, todo mundo fechado, trancado dentro de casa por conta da pandemia, e eis que todo mundo foi para o digital, todo mundo foi para as redes sociais. E o que isso significa? Significa que, cara, células se tornaram online, um monte de live acontecendo o tempo todo, que a gente não aguentava mais o tanto de live que tinha. E só que aí eu comecei a ver uns negócios que eu fiquei meio encucado assim. Falei, nossa, tem muita gente forçando a barra no digital, tentando dar uma de influencer, tentando falar assim, cara, não, Deus me chamou para ser um influencer cristão aqui, e é isso que eu estou fazendo agora, e essa é a mensagem que eu carrego. E eu vi as pessoas fazendo algumas dancinhas lá, e eu falava tipo, tá, beleza, ok, você quer fazer, pode fazer, mas eu ficava imaginando assim, será mesmo que Deus chamou essa pessoa para isso? Será mesmo que o destino profético dessa pessoa é estar nesse lugar fazendo o que ela está fazendo? Só que aí aquilo começou a crescer dentro de mim. Eu estava falando antes com o Rafa aqui, começou a gerar uma indignação santa dentro de mim, e tinham dias que eu não conseguia dormir. Eu ficava pensando, Deus tem uma mensagem a comunicar a essa geração. E não são todos que vão estar nesse lugar, de estar no holofote e ter milhares de milhões de seguidores. E a pergunta é, e aonde vão estar os outros? E o que eles vão estar fazendo? Então, como orientar essa geração a respeito do assunto? Foi aí da onde surgiu esse livro. E depois, no decorrer da mensagem, eu vou falar o quanto eu relutei para escrever.
mas eu vim de um contexto onde muitas pessoas receberam e recebem até hoje palavras proféticas que são: você vai ser uma voz para essa geração, você vai ser uma voz para essa geração, você vai ser uma voz para essa geração, você vai ser uma voz para essa geração. E eu comecei a ouvir aquilo e assim, amém, glória a Deus. Só que todo mundo que recebia essa palavra pensava assim: cara, então Deus vai me botar num lugar alto, Deus vai me colocar diante de um holofote, Deus vai colocar um microfone na minha mão e uma plataforma para os meus pés. E aí sim, eu vou ser uma voz para essa geração. Por isso o título desse livro, dessa mensagem, é uma voz para essa geração, para a gente entender o que de fato Deus espera de nós para que sejamos uma voz para a nossa geração. Muitas vezes, nós, como geração, nós queremos muito a relevância. Nós queremos que aquilo que nós estamos fazendo gere algum tipo de impacto. Isso é genuíno. Mas quando nós queremos somente a relevância, sem reverência, isso irá somente fazer com que a gente busque o aplauso dos homens. Mas se nós formos reverentes e relevantes, a gente vai conseguir arrancar o sorriso de Deus. E eu preciso te dizer, uma voz para essa geração não diz respeito a milhares de pessoas que você vai ganhar. E talvez isso aconteça, e glória a Deus por isso. Mas não adianta a gente parar e pensar assim: não, eu só vou ser efetivo de fato naquilo que Deus me chamou para fazer se eu ganhar essas milhares de milhões de pessoas. Talvez Deus vai colocar você para ganhar 5 pessoas. Essas 5 pessoas vão ganhar milhares de pessoas. E eu jamais vou esquecer uma vez que o pastor Rafael Padilha pregou no Alcance Jovem, ainda lá no Templo do Água Verde, uma mensagem sobre movidos pela eternidade. Você passou um vídeo do John Bevere falando a respeito do assunto e trazendo esse contexto de que às vezes Deus vai te usar para ganhar uma pessoa, mas essa uma pessoa vai ganhar, sei lá, já pensou se essa uma pessoa for o próximo Billy Graham? Quantas pessoas ela vai ganhar? É por isso que nós devemos estar com os olhos no lugar certo. E se Deus não quer que todos nós estejamos na plataforma, ou com o microfone na mão, ou com um holofote, ou com milhares de seguidores no nosso Instagram, no TikTok, Deus nos quer aonde? Em todos os lugares, em todas as áreas da sociedade, cumprindo nosso chamado, sendo, falando e praticando o Evangelho do Reino de Deus, independentemente do nível de impacto que nós iremos gerar. Porque o Evangelho por si só já gera impacto. Isso é de fato ser uma voz para essa geração. E eu estou muito feliz desse lançamento estar acontecendo logo após Conferência Esferas. Quem aqui estava na Conferência Esferas? Levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que você foi muito abençoado. Porque a gente entender esse lugar da cosmovisão cristã e o nosso papel diante da sociedade é o que vai de fato fazer com que nós sejamos uma voz para a nossa geração e não somente nas 4 paredes de uma igreja. E para a gente começar, eu queria só trazer uma definição de algo que eu vou trabalhar aqui ao longo da mensagem, que é, muitas vezes nós trabalhamos os conceitos de chamado e vocação de uma forma que eles são diferentes. Mas diante da palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aí você olha e fala assim: tá bom, então os dois termos estão na mesma sentença. O que quer dizer isso? Vocação, do grego klesis, significa chamado, convocado ou convidado também. E chamado, do grego kaleo, significa chamar, convidar, ser chamado, ser convidado. O que isso significa? Klesis, de forma simples, é uma variação substantiva do verbo kaleo. Então, basicamente, o que é? Vocação é um chamado, tá bom? Então, eu vou usar o termo chamado ao longo da mensagem para a gente não ficar toda hora, vocação é uma coisa, chamado é outra. Então, assim, finalizado isso, vamos lá. Quando nós pensamos em chamado do Senhor sobre a nossa vida, isso já foi batido muitas vezes, e quem é nascido antes dos anos 2000 como eu, vai saber que a gente ouviu falar muito disso, sobre cumprir o nosso chamado. E eu gosto de pensar que o nosso primeiro chamado, obviamente, é estar diante de Deus. E em Romanos 8, versículo 29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Para o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o nosso primeiro chamado? Sermos conforme a imagem de Cristo.
Só que agora nós iremos manifestar o caráter de Cristo, a virtude de Cristo, o coração de Cristo, aonde e de que forma. E é essa de que forma que fala a respeito do nosso chamado secundário, que é sobre o que eu quero falar hoje. Simon Sinek, ou Sinek, você escolhe como você quer chamar, é um autor que ele não é cristão, mas ele escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê. E nesse livro ele desenvolve um conceito chamado de círculo dourado, em que as pessoas elas não nos seguem ou não compram o que a gente vende somente pelo produto final, mas sim pela motivação pela qual nós fazemos o que fazemos. O que isso significa? Dentro desse círculo, ele deixou a camada mais externa sendo o que a gente faz, a camada intermediária sendo o como e a camada mais interna sendo o porquê. O que isso quer dizer? Vamos lá. Posso me usar como exemplo? Posso? Vamos lá. Alguns falaram que sim, outros não falaram nada. Eu acho que eu vou usar. Se eu pegar o porquê eu faço o que eu faço, acho que tem um slide aqui, se puder colocar, por favor. Pode pegar o completo. Aí. Por que eu faço o que eu faço? Nós, como cristãos, nossa motivação, vamos lá, primeiro chamado, sermos conforme a imagem de Cristo. Amém? Cristo priorizou fazer a vontade de seu Pai aqui na terra, apontando toda a honra e glória para Ele. Por que a nossa motivação seria diferente? Então aqui, o nosso porquê, fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso motivo. É porque nós acordamos, é porque nós tomamos nosso café da manhã, é o porquê nós vamos para o nosso trabalho, é porque nós fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. Agora o como. Como que seria esse como? Aqui que eu vejo que é o nosso chamado. E me usando de exemplo, foi nitidamente quando eu tinha 18 anos. Deus foi bem claro, categórico, eu posso dizer até impositivo. Foi uma das únicas vezes que eu ouvi a voz de Deus quase de forma audível. E Deus disse assim: eu te chamei para treinar e enviar pessoas. E ponto. E eu tremi na base. Falei, caraca, esse negócio não veio de mim. Só que aí, esse como está bem estabelecido no meu coração. Eu fui chamado para treinar e enviar pessoas. Beleza. Agora tem o quê? Que é a maneira como eu vou fazer isso, que é o produto final. E vamos lá. Eu sendo um líder de célula, eu posso treinar e enviar pessoas, sim ou não? Sim. Eu como um psicólogo, posso treinar e enviar pessoas, sim ou não? Sim. Eu numa pregação aqui, posso treinar e enviar pessoas, sim ou não? Sim. Eu com um livro escrito, posso treinar e enviar pessoas, sim ou não? Sim. Porque não tem a ver com o que, mas tem a ver com o porquê e o como. O que vai ser transitório ao longo da nossa jornada. Não é tão relevante. Isso a gente pode trazer outra definição como uma missão. A missão de hoje é essa. A missão do ano que vem pode ser outra. E está tudo bem. Não é essa a questão. Mas o Senhor vai manifestar isso de alguma forma. Agora, voltando para a parábola dos talentos, para você não achar que eu sou meio louco, né? Só comecei a ler aquele textão e agora deixa aí para você. Quando a gente vai olhar para o talento a gente vai encarar aqui na mensagem de hoje como um recurso para a gente cumprir a missão que o Senhor colocou diante de nós aqui nessa terra, que é basicamente o nosso chamado. O talento naquela época era uma unidade de peso para pedras preciosas. Um talento era equivalente a 60 minas atenienses ou a 6.000 dracmas. O que isso significa? Vamos lá, vamos pegar uma linguagem mais fácil. Um trabalhador, ele ganhava por dia 1 denário de pagamento. 1 denário equivalia aproximadamente a 1 dracma. Basicamente, 1 talento correspondia a cerca de 20 anos de salário de um trabalhador. Então, o que aquele senhor na parábola estava depositando sobre a vida daqueles servos era muita coisa. Não era pouca coisa, mas era muita coisa. Para isso, a gente vai precisar entender que uma voz para essa geração entende que o seu chamado é um recurso valiosíssimo que recebeu do próprio Deus. E para que cumpra seu propósito, vai precisar entender 3 coisas. Uma voz serve o próximo com o seu chamado, uma voz entendeu que sucesso é permanecer fiel e uma voz prepara o caminho para Cristo. Vamos para o primeiro ponto? Uma voz serve o próximo com o seu chamado.
Tim Keller, ele escreveu um livro maravilhoso que tem na livraria aqui, que eu sei. Se eu fosse você, compraria também, que é Como Integrar Fé e Trabalho. É um livro maravilhoso. E tem uma citação dele que ele diz assim: algo só é uma vocação ou um chamado quando alguém nos chama a realizá-lo. E fazemos o trabalho por causa de quem nos chamou e não por nossa causa. Nosso trabalho diário só é um chamado se for reconcebido como designação de Deus para servirmos ao próximo. Aí você deve estar pensando, tá, João, beleza. Mas qual que é a relação disso que você acabou de falar, de servir o próximo com o nosso chamado, com a parábola dos talentos, que também não está dando uma conexão. E aí, quando eu estava pensando a respeito disso, o Espírito Santo falou para mim, quando nós multiplicamos aquilo que recebemos, aqueles que estão ao nosso redor são beneficiados. Vamos para a Bíblia? Multiplicação dos pães e peixes. Jesus, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, dando graças, multiplicou e uma multidão inteira foi alimentada. Deus entregou algo nas mãos de Jesus ali, naquele exato momento, ele multiplicou e quem estava ao redor foi beneficiado. Vamos para mais um? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Nesse contexto, o apóstolo Paulo estava falando a respeito de recurso mesmo. Ele está falando aqui, se Deus dá semente ao que semeia e dá pão para comer, olha o que ele vai fazer: aumentar as sementes e multiplicará os frutos de justiça. Se Deus está entregando algo na nossa mão e esse algo tem a capacidade de crescer, de multiplicar, não diz a respeito de nós, mas diz a respeito das pessoas que estão ao nosso redor, que vão ser beneficiadas com isso. Quer mais um? Vamos lá. A fé como um grão de mostarda, Mateus 17, 20. Se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Por quê? Porque a fé como um grão de mostarda não é só porque é um grão pequeno, mas é porque tem a capacidade de crescer, tem a capacidade de multiplicar. E se a capacidade da fé de alguém pode crescer e multiplicar, quem está por perto é contaminado por isso. Quantas vezes nós ouvimos do pastor Marciano falando assim: fé e projeto, irmão. Fé e projeto. É fé e projeto. É fé e projeto. Cara, a gente está indo comemorar o nosso aniversário de 20 anos na Arena da Baixada semana que vem. É fé e projeto. Quando a fé do nosso pastor é esticada, a fé do nosso pastor ela se multiplica, nós todos como igreja somos abençoados e beneficiados por isso. Glória a Deus. Amém. Então eu preciso te dizer, se Deus chamou você para algo, desculpa te frustrar hoje, mas não diz a respeito de você. Diz a respeito do povo que vai estar perto, que vai ser abençoado pela sua vida e por aquilo que você está carregando. Seu chamado não é sobre você. Se o meu chamado ele só serve a mim mesmo, ele deixou de ser ministério e se tornou uma carreira profissional. Por quê? Porque carreira profissional é aquilo que a gente busca para benefício próprio, é autopromoção. Então, se só serve a mim mesmo, desculpa, mas não é um chamado, não é um ministério. É uma carreira profissional. Um exemplo disso, eu lembro que entendendo aquilo que Deus ia fazer através da minha vida, concordando com o Senhor e assumindo esse lugar, eu lembro que por carências do meu coração, eu ficava imaginando e projetando um cenário, eu pregando uma plataforma assim como essa, eu olhando para a multidão assim como essa, só que eu tinha 18 anos. E aquilo para mim era tudo. Era tipo, nossa, aí sim, agora eu vou zerar o game, agora deu certo, venci na vida, irmão. Agora cheguei no lugar onde eu deveria chegar. E aquilo crescendo no meu coração por causa dessa carência. Aí era como se fosse uma guerra interna da minha alma e do meu espírito. Minha alma falando assim, vai lá, deseja mesmo, vai ser bom para você, vai ser muito legal. E aí meu espírito falando assim, filho, você sabe que não é por aí. Aí eu fiz uma das orações mais corajosas da minha vida. Eu cheguei diante de Deus, eu nunca vou me esquecer, eu me ajoelhei e eu falei assim, Deus, eu não quero o que o Senhor tem para a minha vida se eu for perder o Senhor. Eu decido abrir mão daquilo que o Senhor deseja fazer através de mim, se eu perceber que isso vai roubar meu coração de você. Eu não vou fazer isso.
foi tão corajoso que doeu. Foi um Isaac mesmo, falando assim, ó Deus, era aquilo que você queria, você entregou, mas agora está aqui, ó. Porque não é isso que mais importa. Mais importa eu estar diante do Senhor, te conhecendo com todo o meu coração. Mas eu não vou pegar esse chamado, essa vocação que o Senhor colocou diante de mim, dentro de mim, e colocá-lo acima do Senhor. Não é justo fazer isso. Só que aí o que acontece? Quando meu coração se converteu de fato, eu percebi que aquilo que estava dentro de mim iria abençoar outras pessoas. Eu só precisava de um ajuste de rota. E eu só precisava de irmãos mais velhos, Tiago, Rafa, que cuidassem do meu coração, me protegessem e me impulsionassem para o lugar da onde o Senhor queria me colocar mesmo. Então, é saber que aquilo que Deus colocou dentro de nós vai abençoar outros. E para isso eu tenho um outro exemplo maravilhoso. Alguns de vocês aqui sabem, talvez a galera dos adolescentes não saiba tanto, mas quem é dos jovens e está um pouco mais perto sabe que eu amo basquete. Eu amo NBA. Gosto muito de acompanhar, de ver os jogos, de me divertir, de zoar alguns amigos que torcem pro Golden State. São tudo modinha. E uma vez eu estava assistindo um documentário que conta a história do Michael Jordan, que é o The Last Dance, e lá fala a respeito de um jogo específico, que é um jogo que acontece na temporada de 1996, e é o jogo 6 das finais da NBA. Para quem não sabe, as finais da NBA vão até o jogo 7, melhor de 7. E era o jogo 6, Chicago Bulls estava ganhando de 3-2 do Utah Jazz. E aí, qual que é o cenário do jogo? O jogo está empatado em 86-86. E está faltando 28 segundos para acabar o jogo. O técnico do Chicago Bulls pede tempo técnico, todo mundo sentadinho, bonitinho. Aí você imagina, irmão, imagina que você tem no seu time um dos maiores jogadores, se não o maior de todos os tempos, Michael Jordan. Você tem no seu time e está faltando 28 segundos para acabar o jogo. A última bola você vai dar para quem? Pro Michael Jordan, obviamente, a não ser que assim, cara, você esteja biruta das ideias, você vai dar a bola na mão de outro jogador. É óbvio que você vai dar na mão do Michael Jordan, tipo, é óbvio. Só que o que acontece? Michael Jordan, ele sabia que a marcação nele ia ser dupla. E sendo dupla no basquete 5 contra 5, iria ter um jogador do Chicago Bulls que ia estar livre e poderia receber um passe. Ele pensou isso no tempo técnico e virou para um cara chamado Steve Kerr. Vou falar abrasileirado, né? Não vou falar inglês, não. Steve Kerr. Steve Kerr estava lá no banco junto com o Michael Jordan. O Michael Jordan vira para ele e fala assim: esteja pronto. Ele falou: tá bom. Volta pro jogo. Michael Jordan, o Steve Kerr repõe a bola na mão do Michael Jordan, negócio acontecendo ali e o tempo passando, 28 segundos, irmão. Muito rápido. O que acontece? Marcação dobra em cima do Michael Jordan. Quem que tá livre? Steve Kerr. E Steve Kerr, se você não sabe, hoje ele é treinador do Golden State. Mas na época ele ficou conhecido só como um armador que era um bom arremessador de 3 pontos. E é isso, não tinha nada demais. E para quem que ele passou a bola? Steve Kerr. E Steve Kerr foi lá, fez a cesta e o Chicago Bulls ganhou o campeonato de 1996. Você olha para essa história, é linda, maravilhosa. E quando eu estava escrevendo o livro e falando a respeito da parábola dos talentos, o Senhor falou comigo: não é óbvio que Michael Jordan era o cara que tinha 5 talentos? É óbvio. É óbvio, o cara ganhou 6 anéis de campeão. E provavelmente Steve Kerr é o cara que recebeu 2 talentos. E quem sabe eu e você somos o Steve Kerr, que recebeu 2 talentos, mas ele estava no lugar certo na hora certa. Mas o melhor de tudo isso é: basquete não é um jogo individual. Como o reino de Deus não é um reino individual. Michael Jordan, mesmo com 5 talentos, precisava do Steve Kerr com 2 talentos. Steve Kerr com 2 talentos precisava do Michael Jordan com 5 talentos. Esse é o reino de Deus. Ambos precisaram um do outro para atingir o mesmo objetivo. Assim também nós, como igreja, nós precisamos uns dos outros para Deus fazer de fato aquilo que Ele quer fazer na nossa geração. Queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir do 4, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros,
Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se Deus te entregou algo, não é para você, meu irmão, minha irmã. É para o corpo de Cristo. Vamos imaginar uma cena aqui comigo? Há 2 semanas atrás, Marissa pregou uma mensagem maravilhosa que ela falou sobre Esther. Esther, ela estava num momento bem crítico da nação, em que ela estava numa posição exata para cumprir com algo que o Senhor queria fazer. Mardoqueu chegou diante dela e falou assim: Esther, quem sabe Deus não te chamou para um tempo como esse? Então vai, minha filha, vai lá falar com o rei e intercede por nós, porque senão o seu povo vai perecer. Aí eu fico imaginando, você já pensou se Esther glamourizasse o seu chamado? Ela fala assim: agora eu sou rainha. Aí Mardoqueu chega para ela e fala assim: Esther, você pode ir lá interceder por nós? E a Esther fala assim: ô Mardoque, não vai rolar hoje, desculpa. Mas é porque às 10 horas da manhã eu tenho uma sessão de fotos, depois eu vou almoçar, aí 2h30 eu tenho unha marcada, e depois eu tenho que passear com a Chanel. E se você não sabe quem é a Chanel, é o Lulu da Pomerânia da Esther, da rainha Esther. Enquanto ela vai passear com a Chanel, tomando seu chai latte, tá bom? Aí eu te pergunto, foi o que Esther fez? Sim ou não? Não foi o que Esther fez. O que ela fez? Esther capítulo 4, versículo 16. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se Esther glamourizasse seu chamado naquele momento, Deus iria enviar outro. Ele afirmou isso. Esther capítulo 4, versículo 14. Deus enviaria outra forma de livramento para o seu povo. Se ela ficasse lá olhando somente para si mesma, falando assim: é meu respeito, eu sou a rainha agora, vem comigo. Seu povo poderia sofrer, mas Deus iria enviar outro. Pela sua graça. Então não é a nosso respeito, é a respeito dele, do que ele quer fazer para o seu povo. Então por isso, se você quer ser uma voz para essa geração, você precisa entender que o seu chamado precisa servir as outras pessoas, se não é só a respeito de você mesmo. Vamos imaginar que imaginar a loucura que seria Deus esperar a gente, parar de endeusar nosso chamado, falar assim: não, deixa eu esperar ele largar o bezerro de ouro dele, aí eu posso continuar fazendo o que eu tenho que fazer na terra. Você já imaginou Deus fazendo isso? Deus jamais faria isso. Nosso prazer é poder fazer parte do que Ele está fazendo. Uma voz, assim como Esther, entendeu que aquilo que recebeu é para servir o próximo e não para satisfazer a si mesmo. Vamos para o ponto 2. Uma voz entendeu que sucesso é permanecer fiel. Voltando para a parábola dos talentos, se os 3 servos eles permitissem que a comparação entrasse no coração deles, eles jamais conseguiriam ser bem-sucedidos aos olhos de Deus. A comparação tem a capacidade de roubar a alegria e de anestesiar qualquer chamado. Se você ficar olhando sempre para aquilo que Deus depositou sobre o outro, você nunca vai acreditar naquilo que o Senhor colocou diante de você. Você nunca vai dar ouvidos para aquilo que Deus quer fazer, porque seus olhos estão mais sobre aquilo que Deus quer fazer no outro. A comparação nos nossos dias hoje, com certeza, ela é muito mais acentuada do que nos dias de Jesus, porque hoje a gente coloca tudo nas redes sociais. Só que aí vem o grande problema. A métrica da nossa geração, para medir sucesso e impacto, é a quantidade de views, de likes, de compartilhamento. Essa é a métrica da nossa geração. Irmão, a gente não precisa ir muito longe não. Eu comecei no mês de agosto agora, publicar conteúdos a respeito do livro. Eu já estava lá todo dia olhando. Cara, eu acho que esse conteúdo aqui não virou. Acho que esse conteúdo aqui, poxa, deveria ter feito de outra forma. Deveria ter feito de não sei o quê. E eu que escrevi isso aqui. Então vê que é uma luta minha também, vai ser uma luta nossa diária. Mas aí que tá, se a nossa métrica está sendo a quantidade de views, de likes, qual que é a métrica de Deus? E a métrica de impacto de Deus tem outro nome, se chama fidelidade. Isso sim é ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Por quê? Vamos lá, vou fazer uns cálculos aqui comigo. Se a métrica de Deus a respeito de sucesso fosse sobre números,
a parábola dos talentos estaria errada. Por quê? Se para um servo ele deu 5 talentos, esse servo que recebeu 5 multiplicou, ele ficou com 10, beleza. O outro que multiplicou os outros 2 ficou com 4. Vamos deixar o que não multiplicou ali para a mensagem do pastor Marciano, que é: não enterre seu talento. Vamos lá. Não precisa ser muito inteligente para saber que 10 é maior que 4, certo? Então, obviamente, 10 sendo maior que 4, eu esperava que essa parábola fosse da seguinte forma: Senhor, está aqui, o Senhor me deu 5 talentos, eu os multipliquei e agora tenho 10. Qual que seria a palavra de Deus? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. Beleza. Mas do que multiplicou 2, deveria ser dessa forma: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouquíssimo, sobre um pouquinho mais vou te colocar, entra na alegria do seu Senhor. Você não concorda comigo que se a métrica de Deus para medir sucesso fosse números, não deveria ser dessa forma que a parábola deveria ter sido escrita? Porque 10 é maior que 4. Só que eu te pergunto, foi o que Deus fez? Não foi. Por que não foi? Porque não diz respeito a número, diz respeito à fidelidade. Ambos fizeram aquilo que era esperado deles. Deus, está aqui, o Senhor depositou 5, está aqui outros 5. Eu fui fiel, Senhor. Está aqui, Deus, o Senhor entregou 2, está aqui outros 2. Eu fui fiel, Senhor. E ele diz a mesma coisa para ambos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. Não é a respeito de números, mas é a respeito de fidelidade. Você quer uma prova disso? Vamos comigo. Isaías, abre lá em Isaías capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 9. Isaías 6, a partir do versículo 9. Antes de ler, só queria te dar um contexto. Basicamente, Isaías, ali após ter visto o Senhor, ele estava recebendo uma missão paradoxal. Que era o quê? Endurecer o coração do povo de Israel, por causa do pecado deles. E aí vem esse trecho: então ele, o Senhor, disse: vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Eu fico imaginando eu recebendo uma palavra dessa de Deus. Vai lá, fala para o povo, para eles não ouvirem. Eu fico imaginando, Deus, que viagem é essa? Porque assim, ninguém vai me ouvir, é meio óbvio. Então por que eu vou entregar uma palavra dessa para o povo, sendo que o povo não vai me ouvir? Não faz sentido nenhum. E eu fico imaginando Isaías falando a mesma coisa para Deus. Deus, como assim? Que palavra é essa? Que paradoxo louco é esse? Vou falar para o povo não ouvir, porque o coração deles tem que se endurecer. Eu fico imaginando quantas pessoas ouviram o que Isaías disse. E eu tenho certeza que no coração dele, assim, certeza não, porque eu não falei com ele, né? Mas eu acredito, né? Para não ser herege. Eu acredito que Isaías deve ter ouvido isso e falar assim: cara, ninguém vai me ouvir mesmo. Quantas vezes eu olhei para o Senhor e falei: Deus, talvez nenhuma editora compre a ideia desse livro. Talvez ninguém compre esse livro. Mas eu vou ser fiel. Eu vou permanecer. Porque o Senhor me disse, eu tenho convicção que foi o Senhor que me disse. A fidelidade de Isaías falou mais alto do que a necessidade da aprovação dos homens. Quer outro exemplo? Vamos para Noé. Imagina só Noé recebendo uma mensagem de Deus falando assim: constrói uma arca. Eu fico imaginando, a Bíblia não relata especificamente isso, mas a gente pode fazer o cálculo que aproximadamente 100 anos foi o tempo que Noé demorou para construir a arca. E eu fico imaginando, vamos imaginar aqui no centro de Curitiba, sei lá, na Rui Barbosa, alguém começa a construir uma arca. Imagina só isso acontecendo. O quanto que Noé teria ouvido: ô, larga de ser besta, cara. Nossa, que viagem é essa? O que você está fazendo? Olha lá o doidinho ó, construindo lá, achando que está vindo um dilúvio. Olha o doidinho lá. Eu fico imaginando quanto Noé deve ter sofrido pela palavra que recebeu.
Só que aí que tá. Ele não tinha uma boa ideia. Ele tinha uma palavra. E era a única coisa que ele precisava para cumprir com a missão que estava diante dele. E aí eu fico imaginando Noé falando assim: ei galera, vocês podem rir, vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu tenho uma palavra e eu não vou parar. É a mesma coisa que Sambalat e Tobias virando para Neemias, falou assim: Neemias, desce aqui com nós. E Neemias falando para eles assim: ó, galera, não vai rolar. Eu não vou parar de fazer aquilo que eu estou fazendo. Gênesis 6, 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Eu fico pensando, Isaías e Noé, com suas respectivas missões, eles não teriam a aprovação das pessoas. Eles teriam com certeza a zoeira das pessoas. E quantas vezes nós respaldamos influenciadores, pessoas que têm milhares e milhões de seguidores, tipo assim, não, eu ponho minha mão no fogo pelo fulano. Você nem conhece fulano. A gente mede, nossa, aquela igreja tem tantos mil seguidores. Nossa, aquele ministério tem tantos, nossa, viu quantos views? Só que aí, basta esse influenciador cair em pecado uma vez, pronto. Nossa, ele não era tudo isso mesmo. Por quê? Porque os nossos olhos não devem estar nessas pessoas. A gente tem que estar com os olhos em gente como o pastor Tomás, que está aqui, tem quase o triplo da nossa idade só de ministério, mas está aqui todo domingo de manhã, com as mãos erguidas, sorrindo diante do Senhor. É para esses que nós devemos olhar, esses que estão encerrando a carreira. Não olhem para mim, que escrevi esse livro aqui. Olhem para o pastor Tomás, um exemplo de fidelidade, que foi até o fim. É para esses que nós devemos olhar. Uma voz, assim como Isaías e Noé, entenderam que sucesso para Deus tem a ver com fidelidade e não com números. E o último ponto, uma voz prepara o caminho para Cristo. Quando a gente vai ler a parábola dos talentos, ela é a segunda parte de um capítulo que começa com outra parábola, que é a parábola das 10 virgens. E no início dessa parábola, Jesus está falando assim: então o reino do céu será como? Semelhante a 10 virgens. Tarará. Não é a mensagem de hoje, mas é só para você entender de onde que veio a parábola dos talentos, que está falando a respeito do reino dos céus, do reino que há de vir. E é interessante que ambas as parábolas, elas falam sobre boa administração. A parábola das 10 virgens vai falar sobre o óleo nas lamparinas e nas vasilhas. Nós devemos saber o que nós estamos fazendo com o óleo, se nós estamos produzindo ou não esse óleo para permanecer até o dia do Senhor. Administração. A parábola dos talentos vai falar do recurso chamado talento até a vinda do Senhor também. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor depositou sobre nós? E se será semelhante a essa parábola dos talentos e também das 10 virgens, fala a respeito do reino que há de vir. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos administrar bem o que foi depositado sobre nós. O apóstolo Pedro, ele entendeu isso. Queria que você abrisse comigo em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O que o apóstolo Pedro falou aqui? Administrar bem a multiforme graça de Deus. Gente, não adianta eu estar aqui no lugar do conde cantando para vocês. Eu não vou administrar bem a graça de Deus, porque Deus não depositou isso sobre mim. Deus também não me deu nenhum, dom futebolístico aí, então deu para você talvez, mas para mim não. E tá tudo certo.
é como aquilo que o Senhor depositou sobre nós vai apontar para Ele. É sobre isso que a gente está falando aqui. E tem alguém nas Escrituras que soube administrar bem seus recursos aqui na terra, e o nome dele é João Batista. Quando os fariseus perguntaram a João Batista quem ele era, ele disse assim, citando Isaías 40, versículo 3, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Eu sou a voz, foi o que ele disse. E tem um autor, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, chamado Craig Keener, e ele diz assim: eu sou a voz, contém muita autoridade. João Batista indica que ele é o arauto. O que é o arauto? É aquele que tornava pública uma notícia. E ele está declarando como pública uma nova notícia de um novo êxodo, anunciando que Deus está prestes a redimir seu povo do cativeiro, como havia sido feito no tempo de Moisés. João Batista era a voz que anunciava e preparava o caminho para o Messias. Mas isso você sabe. Lendo um livro chamado As Excelências de Cristo, de um autor chamado Alan Hood, ele escreveu sobre João Batista, e eu queria que, por favor, se você estiver fazendo qualquer outra coisa, você prestasse o máximo de atenção no que eu vou falar agora. Um profeta declara um oráculo, um pregador prega uma mensagem, uma voz é muito mais que isso. Uma mensagem entrega informação, uma voz entrega pessoas. Muitas pessoas podem entregar uma mensagem, mas apenas uma vida consagrada pode ser uma voz. Uma mensagem pode fornecer conteúdo, mas uma voz que vem de uma vida ungida tem o poder de realmente transformar pessoas. É uma vida de devoção que explode com o poder de transformar corações. Esse era João Batista. Eu fico imaginando o que Deus pode fazer através da minha e da sua vida, se nós tivermos clareza do que Ele quer fazer nessa terra, em todas as áreas da sociedade, como filhos, bons administradores do recurso que receberam da parte do próprio Deus. Deus não somente deu uma voz a João Batista, mas o tornou uma voz. Ser uma voz para essa geração é exercer a autoridade que só Deus pode nos dar para que possamos ser, falar e praticar as boas novas do Evangelho do Reino, através do nosso chamado aqui nessa terra. Só que você pode estar se perguntando, né, João, mas muitos têm voz hoje. Muitos têm voz nas redes sociais hoje. Mas somente o Senhor pode nos dar autoridade que vai fazer com que nós entreguemos pessoas a Ele, no dia que nós nos encontrarmos com Ele, falando: Deus, está vendo aquilo que o Senhor entregou na minha mão? Está aqui, ó, são essas pessoas. Está vendo, Senhor, aqueles 2 talentos que o Senhor entregou na minha mão? Está aqui, ó. Está vendo essas pessoas aqui? Foi isso que o Senhor entregou para mim, e eu fui um administrador bom e fiel daquilo que o Senhor deu. Uma voz fala a respeito de uma vida que foi processada e hoje consegue extrair um óleo puro que toca a vida de outros. Talvez você seja uma voz sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre um bairro ou sobre uma casa. Quem vai medir o nível de impacto é o próprio Deus. O nosso papel é ser fiel e permanecer. Esse é o nosso papel. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para subir com a banda. Se assumirmos a nossa voz e somente uma pessoa for transformada, uma pessoa, o impacto que nós deveríamos gerar, nós já geramos. Isso precisa satisfazer o nosso coração, se foi aquilo que Deus pediu de mim e de você. E para encerrar, eu queria contar algumas histórias. A primeira delas é de um cara que eu gosto muito, e se eu citei aqui alguma vez, me perdoe, eu vou citar de novo. Mas é de um cara chamado William Wilberforce. Ele foi um cristão inglês que viveu no século XVIII e XIX. E ele trabalhou na política para abolir a escravatura, o regime de escravidão. Ele foi humilhado, desprezado, porque as pessoas viam a escravidão como um mal necessário para o tempo. Mas ele se levantou como uma voz para a sua geração, para lutar pelos direitos daquelas pessoas.
E após 20 anos de luta, em 1807, o comércio de escravos foi oficialmente abolido. Em 1833, a escravidão foi finalmente abolida na Inglaterra, 4 dias antes da morte dele. Um ano depois, 800 mil escravos foram libertos e pouco tempo depois, boa parte dos países ocidentais aboliram completamente a escravatura. Uma voz para essa geração. Alguém que entendeu o seu lugar. Alguém que tentou ir para o ministério de forma integral, na igreja, e um bom amigo virou para ele e falou assim: você não vai matar aquilo que Deus vai fazer através de você. Seu lugar é na política. William Wilberforce entendeu que ser uma voz para sua geração implicaria que ele abrisse mão de qualquer benefício próprio para poder servir os outros com seu chamado. Outra história, George Miller, viveu no século XIX, foi um cristão alemão conhecido por seu trabalho na Inglaterra como diretor de orfanatos. E ele foi conhecido por fundar os orfanatos em Bristol, onde ele cuidou de mais de 10 mil órfãos durante toda a sua vida. Toda a sua vida para um único propósito. E ele nunca pediu diretamente apoio financeiro de ninguém, pois ele acreditava na providência do próprio Deus. George Miller entendeu que ser uma voz para sua geração implicaria que ele permanecesse fiel até o fim, pois isso era sucesso para Deus. E você pode estar olhando para tudo isso e falando assim: tá, João, beleza, uma voz para essa geração, só que você está falando de exemplos de muito impacto na história. A gente vai ler sobre a história da igreja, William Wilberforce ele vai estar lá. A gente vai ler sobre George Miller, tá? Nos livros sobre missões. Só que daí isso não vai estar muito coerente com a mensagem. Por isso que eu deixei esse último exemplo para o final. Quantos de vocês aqui conhecem a irmã Maria Joana? Minha mãe, minha avó e eu conhecemos. Vocês não conhecem. Mas a irmã Maria Joana foi uma senhorinha lá de Vacaria, lá no interior do Rio Grande do Sul, foi encontrada pelo próprio Deus e foi uma voz para a minha geração. O que isso significa? A irmã Maria Joana é uma senhorinha que se olhava, ela andando assim na igreja, parecia que se o vento batesse, ela quebrava. Tão magrinha que ela era. Mas se eu te contasse algumas das histórias dela, você iria olhar para ela também como uma voz para a sua geração. A irmã Maria Joana, ela foi curada inúmeras vezes pelo Senhor e ela mandou fabricar um folhetinho com todas as doenças que Jesus tinha curado. Ela saía na rua entregando para as pessoas. Se Jesus me curou, Ele pode te curar também. Tá aqui, ó. Uma vez, um ladrão entrou na casa dela para roubar. Obviamente, porque ladrão rouba. E ela percebeu um movimento meio estranho. E esse cara estava embaixo da mesa dela, da cozinha. E ela já levantou ele quase no arrasto ali, pegou uma vassoura. E o que você está fazendo aqui? Coisa arada. Ele, não, eu só queria um negócio para comer e tal. Resumindo a história. Ela fez janta para o cara. Ela fez uma janta para ele. Falou a respeito do amor de Deus. Ofertou na vida dele, porque ela falou assim: eu creio que amanhã mesmo você vai vir aqui e você vai ter encontrado um emprego. E não é que aconteceu? De ladrão a empregado. A irmã Maria Joana, ela abriu sua casa para hospedar pessoas que não tinham onde ficar, que vinham trazer familiares à nossa cidade. Então ela literalmente fez a sua casa para isso, para receber essas pessoas. E é sobre isso que é ser uma voz para essa geração. Pessoas que estão no anonimato, pessoas que nós não sabemos ao profundo o que fizeram, mas que se geraram algum impacto, aquilo para quem estava por perto tocou mais fundo no nosso coração e transformou a nossa vida como transformou a minha. A irmã Maria Joana mudou o meu conceito sobre muita coisa. E eu fico imaginando na eternidade quantas vezes nós vamos olhar para alguns irmãos e falar assim: nossa, você viu o galardão do fulano? Nossa!
Você já viu alguma pregação dele? Não, nunca ouvi. Ah, você já viu, ele escreveu algum livro? Não, nunca escreveu. Por quê? Porque ele permaneceu fiel até o fim. Não interessa o quanto ele foi influente, talvez, mas interessa o quanto ele permaneceu. E muitas vezes nós não veremos o fruto do que geramos, mas uma voz ela ecoa ao longo da história e principalmente até a eternidade. Eu queria que você colocasse de pé agora nesse momento. Quando eu vou ler Hebreus, capítulo 11, maravilhoso ler sobre a galeria da fé. Falando que o mundo não era digno daqueles homens. Mas o que mais me chama a atenção é, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. E eu te pergunto, será que você estaria disposto a gastar a sua vida mesmo, sendo fiel a uma mensagem, a algo que o Senhor colocou no seu coração, mesmo que você não veja os frutos disso na sua geração, mas que a próxima venha colher? Será que você estaria disposto a isso? A gente cantou aqui, é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida, rendendo tudo com amor e com alegria. Mas será que a gente estaria disposto a abrir mão dessa glória? Ou será que lá no fundo do nosso coração ainda existe um prazer em estar nesse lugar? E eu creio, do fundo do meu coração, da mesma forma como João Batista foi a voz que clamou no deserto, endireitem o caminho do Senhor, eu creio que nós, a nossa geração, seremos a voz que irá clamar também ao Senhor, e nós iremos endireitar o caminho para que o Messias possa retornar. Eu creio nisso, que através daquilo que o Senhor depositou sobre nós como bons administradores, seremos fiéis até o fim, serviremos com o nosso chamado às outras pessoas, permaneceremos e tocaremos as gerações, independente se receberemos glória ou não, porque não é o mais importante. Ser uma voz é ser uma declaração, é falar: Senhor, usa a minha vida para preparar o caminho para o Senhor ser revelado no nosso meio, ainda que isso me custe tudo.